comunista exposto. W. Cleon Skousen. Capítulo 13, continuação. As 45 metas atuais do comunismo. (26) Apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Essas 45 metas foram impressas em 1961. Em 1973, a homossexualidade foi desclassificada como um transtorno mental pela Associação Americana de Psiquiatria. Outros seguiram sua liderança. O Conselho de Representante da Associação Americana de Psicologia adotou a mesma política em 1975. E a Organização Mundial de Saúde seguiu seu exemplo em 1990. Ver Ronald Bayer, Homosexuality and the American Psychiatry, The Politics of Diagnosis, Princeton University Press, 1987. Estudos sobre o delírio de vida gay não confirmam a estabilidade nas relações homossexuais. Um estudo de 1978 revelou que 83% dos homossexuais homens tinham 50 parceiros ou mais em sua vida, enquanto 28% tinham mais de 1.000. A maioria das lésbicas, conforme os estudos, tinham menos de 10 parceiras, que raramente eram estranhas. Antes da epidemia de AIDS tomar conta, cerca de 79% dos homens disseram que mais de metade de seus parceiros sexuais eram estranhos. Alan P. Bell and Martis S. Weinberg, Homosexualities, A Study of Diversity Among Men and Women, Macmillan, 1978. Em 1984, após a epidemia de AIDS tomar conta, o número médio de parceiros sexuais entre os homens homossexuais em São Francisco caiu de 6 novos parceiros para 4 novos parceiros por mês. Há uma taxa mais elevada de doenças psiquiátricas entre gays e lésbicas do que entre heterossexuais. E um estudo da duração de vida em 1977 demonstrou que os homens homossexuais e bissexuais perderam até 20 anos de expectativa de vida. John R. Diggs, Jr., M.D. The Root Risk of Gay Sex, The Catholic Medical Association, 2002. Ver também P. Cameron e K. Cameron, Does Homosexual Activity Shorten Life, 1998. Family Research Institute. Estudos subsequentes colocam a vida média em nível estatístico ou superior ao mostrado nos anteriores, em razão das novas terapias para HIV e AIDS. Morten Fritz, M.D., Ph.D., D.Sc. and Hendrik Brunum Hansen, M.Sc. Mortality Among Men and Women in Same-Sex Marriage, a National Cohort Study of 8333, DANS, American Public Reading Association, 2009. A maior aceitação social desses estilos de vida nos últimos anos tem reduzido os níveis de problemas de saúde mental relacionados com a atração pelo mesmo sexo.
O recente impulso em favor do direito ao casamento entre homossexuais, tal como garantido pela Corte Suprema em 2015, é o mais recente esforço para a destruição da família natural e a institucionalização da homossexualidade. Na área da liberdade de expressão, comentários públicos em apoio aos direitos dos homossexuais são defendidos por inclusão e diversidade. Faculdades, empresas e governos locais não sempre são sempre rápidos em anunciar como se tornaram diversificados. No entanto, comentários públicos apoiando a família natural e denunciando a homossexualidade são agora atacados como discurso de ódio. Tais expressões ou posicionamentos já custaram os empregos de muita gente e geraram-lhes outras complicações sociais e legais. Expressões pró-família e anti-gay são rapidamente tornadas em novo padrão do profano e do obsceno. (27) Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Desacreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde em uma muleta religiosa. Com a conduta pessoal agora reduzida a tudo o que faz você se sentir bem, faça-o com responsabilidade. A aceitação da adoração e obediência a um ser supremo e o esforço para viver os mais altos padrões morais na vida pessoal de cada um foram deixados de lado. Exemplos recentes de iluminação religiosa sendo substituída por doutrinação social inclui Jeremiah Wright, o expositor da retórica inflamada, e o pastor do presidente Barack Obama. Tais organizações pseudo-eclesiásticas estão servindo mais como organizações ativistas comunitárias ou centros assistenciais do que comunidades envolvidas na adoração de Deus. As igrejas tradicionais, originalmente organizadas como locais para autorrenovação e aperfeiçoamento, estão sendo diluídas em clubes sociais. Enquanto isso, a Bíblia foi reduzida a um objeto de exame histórico ou coleção rudimentar de contos fantásticos, em vez de ser a palavra de Deus. E o mundo sofre com isso. (28) Eliminar a oração ou qualquer faceta da expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado. Em 1960, Madeleine Murray O'Hair processou uma escola por obrigar seu filho à oração e ao estudo da Bíblia. Em 1963, a Suprema Corte confirmou a posição dela, e assim a oração e a leitura da Bíblia foram banidas de todas as escolas públicas dos Estados Unidos. Desta mesma decisão, desde ela, a leitura da Bíblia e oração foram alvo de perseguição e ataque de uma infinidade de maneiras, inclusive a impugnação da exibição dos 10 mandamentos em prédios públicos e de oração nas reuniões da Câmara dos Vereadores, bem como de condecorações de Natal em edifícios públicos.
A tendência que se seguiu à decisão de 1963 levou a nação a um afastamento gradual da religião e do culto de Deus. Pelo menos 32% de todos os adultos americanos com menos de 30 anos de idade não têm filiação religiosa. Desde 1990, o número de americanos sem filiação religiosa mais do que duplicou. De acordo com a Pew Research Center, 73% daqueles que não têm filiação religiosa apoiam o casamento gay e 72% do mesmo grupo apoiam a legalização do aborto, dois outros degraus que conduzem à erradicação da cultura ocidental. Pew Research Center, Religion e Public Life. Nones on the Rise, 9 de outubro de 2012. Quanto à senhora O'Hare, seu fim foi brutal. Acumulou milhões de dólares para sua cruzada anti-religião, mas nunca chegou a gastar o dinheiro. Em 1995, foi assassinada por outro ateu. Depois, desmembrada, queimada e enterrada em um pequeno pedaço de terra no Texas. Antes disso, seu filho William havia rejeitado publicamente a cruzada de sua mãe. Em 1980, tornou-se pastor batista e conservador social. Ao saber da conversão de William ao cristianismo, O'Hare disse: "Pode-se chamar isso de um aborto pós-natal. Eu repudio total e completamente esse menino agora e para todo sempre. Ele está além do perdão humano." Atribuído a Madeleine O'Hare por Ted Dracos, Godly, The Passions, Torments and Murder of Atheism, Madeleine Murray O'Hare. Free Press, 2003. 29. Descreditar a Constituição americana sobre a alegação de que é antiquada está fora de sintonia com as necessidades modernas e é um obstáculo para a cooperação entre as nações em uma base mundial. Uma Constituição viva e maleável tem sido a visão predominante nos círculos acadêmicos já há 2 gerações. Quase todos os políticos progressistas declaram a Constituição um documento vivo que devemos mudar com os tempos. Com isso, querem um monte de argila mole, que pode ser moldada para se transformar em qualquer coisa que o partido da maioria quiser, contanto que permaneça sendo barro. A pergunta que direitos protegidos pela Constituição ficaram antiquados jamais é respondida nessas discussões. Propriedade, palavra, defesa pessoal, contratos, direitos intelectuais, representação, o direito de votar a favor e contra os políticos, associação com quem se queira, livre-arbítrio, liberdade para experimentar, comprar, vender ou falir. Qual desses direitos ficou ultrapassado? E a estrutura constitucional do governo que protege todos esses direitos contra a usurpação por um governante real? Todas as alterações vindas a partir deste esforço para remodelar a Constituição afastaram o poder político do povo e o depositaram nas mãos de seus líderes eloquentes e persuasivos. Descreditar os pais fundadores dos Estados Unidos. Apresentá-los como aristocratas egoístas que não possuíam preocupação alguma com o homem comum. Isso começou com Charles A. Beard em seu livro An Economic Interpretation of the Constitution,
of the United States, de 1913. Byrd afirmou que a Guerra de Independência foi, na realidade, um movimento da elite coesa, os fundadores, para que pudesse governar a nova nação em seu próprio proveito. Alguns historiadores em 1950 abriram buracos na avaliação de Byrd. E na década de 1960, a versão progressista da Constituição havia sido refutada pelos profissionais da área. Peter Novick, That Noble Dream, 1988, página 336. Embora os novos historiadores concordassem que os fundadores estavam mais interessados em unidade e desenvolvimento econômico, permaneceu na academia a cultura antagônica em relação a eles. Hoje, os fundadores são raramente discutidos nas escolas, e em muitos casos seus retratos foram substituídos por fotografias de reformadores radicais. Um princípio fundamental do socialismo é destruir a memória dos participantes construtivos do passado para justificar a imposição de uma classe elitista de governantes que sabe melhor como governar o povo. 31. Menosprezar todas as formas de cultura americana e desencorajar o ensino da história americana, alegando que é apenas uma pequena parte do quadro geral. Dar mais ênfase à história russa a partir da tomada do poder pelos comunistas. Desde os menosprezos de Colombo e a crítica a ele como instigador de uma conquista brutal, até a remoção de fundadores e heróis americanos dos currículos escolares para que outras culturas não sejam ofendidas, tudo são evidências abundantes de que a meta 31 foi alcançada. Muito disso ocorreu na escola pública. Em 2004, por exemplo, um livro didático sobre história universal, History Alive, The Medieval World and Behind, foi adotado pela 7ª série. Após examinar seu conteúdo, os pais reclamaram que se tratava de uma ferramenta de doutrinação islâmica. Nos capítulos 8 e 9, em particular, ensinavam oração, religião e cultura islâmica em grande profundidade e detalhe. No mesmo livro, Jesus, o autor da maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores, é mencionado apenas 2 vezes, de acordo com o que dizem os grupos de pais preocupados. As outras grandes religiões do mundo receberam apenas um parágrafo de explicação. Querem tirar os 10 mandamentos das escadas da Suprema Corte? Mas você quer ensinar meu filho de 12 anos como orar a Allah? Perguntou Jim Self, de Lodi, Califórnia, um dos mais preocupados pais relacionados a tal situação. Amanda Deer, Too Much Time on Teachings of Islam, Lud News, Sentinel, 30 de outubro de 2007. Outro dos pais reclamou que o livro punha o judaísmo e o cristianismo de lado, como indignos de consideração na discussão das religiões do mundo. William J. Benata, How a Public School in Scottsdale, Arizona, Subjected Studies to Islamic Indoctrination, The Textbook League, 2005. Sob pressão parental, o livro foi abandonado em alguns distritos escolares, mas continuou a ser utilizado em outros. O viés dos livros didáticos é um problema constante nos Estados Unidos da América, e os conselhos escolares estão unindo-se
aos pais para resolver o problema. Outras formas de se minimizar a importância da cultura americana apareceram com mais sutileza. As festas tradicionais, uma vez tidas em autoestima, como a Páscoa e o Natal, ou os aniversários de Washington e Lincoln, ou o Dia da Bandeira, o Dia da Constituição, o Dia da Independência, passaram para o segundo plano. Algumas escolas, empresas e condomínios fechados proíbem que se exiba a bandeira americana até mesmo no 4 de julho. Algumas escolas ao longo da fronteira do sul arvoram a bandeira mexicana no mesmo mastro que a bandeira americana para reconhecer a nacionalidade da maioria de seus campi. Durante as férias, os funcionários de alguns bairros estão proibidos de cumprimentar os clientes com Feliz Natal e são instruídos a usar boas festas, de modo a não ofender os não-cristãos. A referência ao excepcionalismo americano já foi um sentimento de orgulho, um convite para desfrutar, proteger e compartilhar sua fórmula única para a liberdade. Agora é vista como uma exibição vergonhosa de arrogância e viés excessivo contra outras nações. As ações e comunicações que depreciam a cultura e a história americana continuam. São fatores que contribuem para enfraquecer o povo e facilitar o domínio. (32) Apoiar qualquer movimento socialista para obter controle centralizado de qualquer parte e cultura. Educação, agências sociais, programas de bem-estar, clínicas de saúde mental, etc. Novas tentativas de controle centralizado nos Estados Unidos são uma ocorrência diária em Washington, D.C. Essas tentativas não são mais controladas nem contestadas, mas geralmente aceitas como rotineiras e normais. Há décadas, vários órgãos reguladores estão estabelecendo novas regras que têm valor de lei. A Constituição original proibia isso. Fazia uma distinção clara entre os três poderes e declarou em termos inequívocos: todos os poderes legislativos serão investidos no Congresso, que consiste de um Senado e de uma Câmara de Deputados. Constituição dos Estados Unidos, artigo 1, seção 1. A Constituição não concede ao Congresso o poder de delegar esses poderes legislativos ao Poder Executivo ou a qualquer outra pessoa. Como disse John Locke, o Legislativo não pode transferir o poder de fazer leis para quaisquer outras mãos, porque não sendo senão um poder delegado pelo povo, não pode ser passado a ninguém. John Locke, Two Treatises of Civil Government, 2, página 141. No entanto, foi justamente isso o que aconteceu. As ações e operações que atendem à Meta 32 estão profundamente enraizadas em quase toda a camada, aspecto e operação do governo federal de hoje. 33. Eliminar todas as leis ou procedimentos que interfiram no funcionamento do aparato comunista. Não importa como se defina o aparato comunista atualmente, as metas originais são mantidas vivas por americanos que pensam do mesmo modo e estão em busca de um governo maior para o país e da diminuição dos direitos. A comunidade acadêmica está apoiando os mesmos conceitos de um governo grande nos campi, em todo o país. E os meios de comunicação agora também são defensores barulhentos deste conceito. Por exemplo, Jean A. Kuipers, Press, Bias and Politics, 2002.
Warner Todd Huston. Top 50 Liberal Media Bias Examples. Western Journalism, 10 de dezembro de 2011. Relatório do Pew Research Center sobre tendenciosidade nos meios de comunicação. A análise do relatório de Pew por Aaron Blake. Ranking the media from liberal to conservative, based on their audience. Foi publicada pelo The Washington Post em 21 de outubro de 2014. Como resultado, o governo é agora o distribuidor-chave dos privilégios àqueles a quem favorece e tornou-se o centro de poder que busca maneiras de obter apoio dos leitores, em vez de fazer o que é melhor para o país e preservar a Constituição. Veja, por exemplo, Congressional Progressive Caucus, Progressive Promise, Cardiff e Clay, Faculty Partisan Affiliation in All Disciplines, a Voter Registration Study, Critical Review, 17, 2005. Essa mudança no controle de poder político pode não levar aos velhos nomes e títulos, tais como o aparato comunista da década de 1960, mas as ideias são as mesmas e igualmente mortais. 34. Extinguir o Comitê de Atividades Anti-Americanas das Câmaras dos Deputados. O RUAC foi criado em 1938 para rastrear atividades subversivas nos Estados Unidos. Em 1969, seu nome foi mudado para Comitê de Segurança Interna da Câmara dos Deputados. Em 1975, foi totalmente abolido. O Comitê Judiciário da Câmara assumiu o papel de conduzir investigações de segurança interna, mas seu foco principal é fiscalizar o sistema judiciário. Também avalia as intimações para audiências de impeachment. A missão e o propósito do RUAC foram superados pelo tempo e pelo enfraquecimento das prioridades, e para todos os efeitos, o comitê foi extinto. 35. Desacreditar e, por fim, desmantelar o FBI. O FBI já sobreviveu a muitas décadas de ataques e tentativas de destruição do próprio órgão e de seu diretor de longa data, J. Edgar Hoover. O FBI continua a fazer parte integrante do sistema de justiça e investigação dos Estados Unidos, apesar do vigoroso esforço de algumas pessoas para que se transforme em uma arma política ou se torne impotente. Os opositores do FBI referem-se a ele como a pedra angular do Estado policial, um aparato federal que invade e viola os direitos civis, alguns casos isolados, mas que constituíram sérios e gritantes lapsos de discernimento por parte de certas pessoas no FBI, causando fiascos como o escândalo de espionagens e os casos Waco TX e Ruby Ridge. Serviram para estimular as reclamações, mas essas lições dolorosas também serviram para tornar o órgão mais esperto, melhor e mais eficaz. Os detratores afirmam que o FBI espiona os americanos, possui dossiês de todos os cidadãos, coopera com órgãos e opera fora ilicitamente. Tudo isso é pura invenção criada para desacreditar ainda mais o órgão. Durante anos, a campanha de difamação contra J. Edgar Hoover foi se infiltrando na consciência americana através de boatos,
divulgados pela imprensa sensacionalista, na literatura de ódio e em representantes da cultura pop. Essas biografias distorcidas intencionalmente deixam de fora os depoimentos de pessoas que trabalharam pessoalmente com Hoover no dia a dia. Aqueles que sabiam melhor do que ninguém quem ele era e o que ele representava. A campanha de difamação de Hoover foi desacreditada por aqueles mais próximos a ele, mas a percepção popular não foi corrigida. Neste ponto, a meta 35 foi parcialmente alcançada. W. Cleon Skousen trabalhou em estreita colaboração com J. Edgar Hoover durante anos e foi testemunha de sua integridade, de seu forte caráter moral e de sua devoção a Deus e à causa da liberdade. Quando Skousen pediu folga para se casar, Hoover disse, abre aspas, "A coisa mais inteligente que um homem pode fazer é casar e formar uma família." Fecha aspas. Hoover confessou certa vez que teria levado uma vida mais feliz se houvesse casado. "Não houve jeito de encontrar a mulher certa. Acho que me casei com o FBI", disse ele. Skousen, J. Edgar Hoover, as I Knew Him, 1972. O amigo mais próximo de Hoover era seu diretor adjunto, Clyde Tolson, a quem Hoover também chamava de seu alter ego. Um ataque infundado contra essa amizade foi profundamente desacreditado por aqueles que os conheciam pessoalmente, e com eles trabalharam com regularidade e proximidade durante muitos anos. 36. Infiltrar e controlar mais sindicatos. O conceito marxista de trabalhadores univos está aos poucos caindo em desuso nos Estados Unidos. Muitos dos estados onde o jugo sindical foi rompido pelas leis de sindicalização opcional são atualmente mais prósperos do que aqueles onde os sindicatos dominam. Em 2011, uma pesquisa feita pela emissora CNBC mostrou que, em termos de qualidade do trabalho, 22 dos estados americanos onde a sindicalização é opcional estão entre os 25 mais produtivos do país. Outra pesquisa da CNBC, de 2013, mostrou que 18 dos 25 melhores estados para negócios também eram estados onde a sindicalização é opcional. Ver cnbc.com. Americans Top States for Business 2013. National Right to Work Legal Defense Foundation, Inc. Right to Work State. Cada vez mais indústrias e cidades controladas por sindicatos caem no abandono e vão à falência. Exemplo: os sindicatos são fortíssimos. Em Detroit, onde eles são fortíssimos, faliu em 2013 com dívidas somando 18,5 bilhões. O número de sindicalizados está caindo. Em seu auge, em 1954, a filiação sindical atingia quase 35% de todos os americanos empregados. Em 1983, esse número caiu para 20%. Em 2013, caiu para 11,3%, setores público e privado combinados. Enquanto a sindicalização do setor privado diminuiu para 6% hoje, a participação em sindicatos do setor público tem crescido. Mais de 35% de todos os funcionários públicos são sindicalizados. Como apontado na Meta 32,
funcionários públicos vivendo do trabalho dos contribuintes recebem, em média, mais do que os trabalhadores do setor privado. E, além disso, trabalham menos horas. Isso porque os sindicatos forçaram os órgãos públicos a pagar mais. Este é o exemplo de como o mercado é mais adequado que os sindicatos para se medir com maior precisão o valor da remuneração. A intransigência e a radicalização de alguns sindicatos forçaram a falência de grandes organizações. Hostess, American Airlines, o município de Detroit e a indústria automobilística, entre outros. Remover o controle da propriedade privada dos proprietários e colocá-la nas mãos dos sindicatos, o proletariado de Marx, é um princípio fundamental do comunismo. 37. Infiltrar e controlar os grandes negócios. A pergunta que esta meta coloca é: infiltrar para fazer o quê? E conquistar o controle para fazer o quê? A resposta é: para consolidar o poder. Nos últimos 50 anos, a competência econômica cresceu até tornar-se um agente mais poderoso de controle do que o comunismo. Para os comunistas na Rússia, na China, na Coreia do Norte ou em qualquer outro lugar, os objetivos políticos ou econômicos do comunismo, no entanto, permaneceram os mesmos: conquistar o controle político. Embora uma operação militar esteja temporariamente fora de cogitação, a força econômica com certeza não está. Com as empresas estendendo seu alcance aos vibrantes mercados ao redor do mundo, criou-se uma nova interdependência financeira. Oponentes militares tornaram-se parceiros comerciais, ditaduras regionais tornaram-se grandes exportadores e insurgentes armados encontraram financiadores para as aventuras militares e políticas por intermédio de acordos comerciais. Antigos inimigos encontraram força em alianças econômicas e nações amigas reforçaram seu poder de negociação, aliando políticas de exportação e importação. Em suma, cada vez mais o mundo está descobrindo que o controle econômico carrega mais o peso político do que a troca de balas. Embora esses alinhamentos entre as potências financeiras talvez não estejam promovendo a ideologia comunista, estão alcançando seus mesmos fins. Estão controlando outras nações através de meios econômicos. É outro caminho para o mesmo resultado. Outra meta comunista sendo alcançada. Transferir alguns dos poderes de prisão da polícia para as entidades sociais. Tratar todos os problemas comportamentais como distúrbios psiquiátricos que ninguém, exceto psiquiatras, possa entender ou tratar. As agências sociais e os serviços de proteção à infância desempenham valioso papel na sociedade, mas dar a esses órgãos poder de polícia muitas vezes o torna como monstros nos níveis mais íntimos da sociedade. Algumas de suas ações violaram a decência humana e a lei moral e já causaram estragos em situações tensas, com as quais a maioria dos departamentos de polícia é mais adequada e preparada para lidar. E com a assinatura de 2 médicos, alguns estados permitem que um cidadão seja preso, medicado e confinado por um período designado sem uma audiência judicial. Tais abusos estão sendo contestados juridicamente em alguns locais onde ocorrem. A meta 38 tem sido cumprida ao longo do tempo, mas está sendo contestada quando há abusos.
39. Dominar a profissão psiquiátrica e usar leis de saúde mental como meio de obter controle coercitivo sobre os que se opõem a objetivos comunistas. Os extremos a que se chega ao realizar internações injustas, com base em alegações de instabilidade mental, ainda estão por irromper nos Estados Unidos. Há pessoas vivas hoje que testemunharam tais horrores na Alemanha e na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Essas atrocidades poderiam encontrar seu caminho até os Estados Unidos? Em 1962, o procurador-geral Robert F. Kennedy ordenou que o altamente condecorado Major General Edwin Walkin fosse internado em um hospital psiquiátrico para avaliação em 90 dias, em função de opiniões políticas opostas a Kennedy. Outro psiquiatra protestou e Walker foi liberado após 5 dias. Kennedy não foi prejudicado por essa terrível violação dos direitos humanos. O ator Sean Penn pediu que os conservadores, membros do Tea Party, fossem forçados a se institucionalizar por decreto. Há problema de saúde mental no Congresso, disse ele. Estes são nossos irmãos e irmãs americanos. Este é um grito de socorro. Cheryl K. Chumley, Sean Penn, Committee Tea Partiers, Ted Cruz, by Executive Order. The Washington Times, 29 de outubro de 2013. O professor de psicologia Barry Kuhl, da Universidade Scranton, disse que sinais de psicologia podem ser vistos entre os políticos... Sinais de psicopatologia podem ser vistos entre os políticos conservadores, especialmente quando consideramos uma ampla gama de indicadores de doença. Barry X. Kuhl, Conservatism has Mental Illness. Psychology Today, 12 de junho de 2012. A professora Nancy Meyer Emmerich, da Universidade Estadual de Cleveland, criou um teste de ala direita autoritária, RWA, para descobrir tendências autoritárias. Os republicanos concentram-se na extremidade superior da escala da RWA, ao passo que os democratas estão espalhados por toda a escala. Ronald Bailey, Pathologizing Conservatism, Reason.com, 20 de outubro de 2004. Na Psychological Bulletin, 4 professores universitários concluíram que a ideologia central do conservadorismo sublinha a resistência, a mudança e a justificação da desigualdade e é motivada por necessidade que variam conforme a situação e a disposição para a incerteza e ameaça. Ver Political Conservatism as Motive Social Cognition, J.T. Jost, J. Glasser, A.W. Krunglenski, F.J. Suloway, Psychological Bulletin, maio de 2003, referenciado no National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, PMID, 127844934. Muitas ferramentas como esta, com a função de silenciar vozes opostas, tornaram-se disponíveis aos políticos e à comunidade acadêmica quando os americanos abriram mão de seus melhores interesses em benefício de um pequeno grupo de elitistas do meio acadêmico, da medicina e da política. Como resultado, os inimigos da Constituição e da liberdade de expressão estão promovendo
sua própria versão do velho perigo da década de 1950, como um susto vermelho, branco e azul de hoje. Quarenta. Descreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado. A cultura pop hoje redefiniu família como qualquer união, sob qualquer circunstância, com a finalidade de cuidar da família sobre o mesmo teto. Como sucintamente afirmado por Natalie Angier no The New York Times, cada vez mais negros casam-se com brancos, ateus casam-se com batistas, homens casam-se com homens e mulheres com mulheres, democratas casam-se com republicanos e iniciam talk shows. Bons amigos unem forças como parte dos movimentos Família Voluntária, compartilhando diretivas médicas, testamento e até adotando um ao outro legalmente. Pessoas solteiras vivem sozinhas e orgulhosamente se consideram famílias unipessoais, mais generosas e cidadãs do que ditos casados gananciosos. Natalie Angier, The Changing Family, The New York Times, 25 de novembro de 2013. Com o declínio do apoio à família tradicional de mãe, pai, filhos, os custos culturais e financeiros para a sociedade americana têm sido enormes. Por exemplo, nas últimas décadas, a taxa de natalidade entre mulheres solteiras aumentou 310%. Entre os adolescentes, de 15 a 19 anos, a taxa cresceu 337%. Com esse aumento veio uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis. Cerca de 1/3 dos Estados Unidos, 110 milhões de pessoas atualmente são portadoras de alguma doença sexualmente transmissível. Os custos médicos da promiscuidade sexual ultrapassam 16 bilhões de dólares por ano. CDC Fact Sheet, Incidence, Prevalence and Cost of Sexually Transmitted Infections in the United States, fevereiro de 2013. Os Estados Unidos também têm uma das mais altas taxas de divórcio no mundo. O divórcio facilitado está criando problemas. Com o casamento agora elevado em âmbito federal, como demonstrado na recente aprovação do casamento gay pela Suprema Corte de 2015, e com a coabitação sendo aceita como alternativa aceitável e viável para um relacionamento comprometido, as taxas de casamento foram caindo. Em 1960, cerca de 72% dos americanos adultos eram casados. Hoje, é pouco menos de 51%. Quando as leis do divórcio foram relaxadas na década de 1960, as taxas de divórcio saltaram durante um par de décadas. Desde meado da década de 1990, as taxas de divórcio para a maioria dos grupos etários permaneceram estáveis ou caíram. Hoje, 41% dos primeiros casamentos dos Estados Unidos terminam em divórcio. 60% das reuniões das segundas uniões terminam em divórcio. 73% dos terceiros casamentos terminam em divórcio. Quanto ao aumento da promiscuidade, um índice da mudança é o crescente número de casos de gravidez na adolescência, bem como a procura por abortos, que disparou depois do caso Roe versus Wade. Desde 1980, as campanhas nacionais para corrigir essa corrupção têm ajudado a reduzir o número de abortos nos Estados Unidos. Em 2011, a ONU advertiu que, abre aspas, os estados devem tomar medidas para assegurar que os serviços de aborto legal e seguro estejam disponíveis, sejam acessíveis e de boa qualidade.
leis penais e outras restrições legais que reduzem ou negam o acesso a bens e serviços de planejamento familiar ou a certos métodos contraceptivos modernos, tais como a contracepção de emergência, constituem uma violação do direito à saúde. Arnold Groover, Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, UN A/66/254, 3 de agosto de 2011. Sarah Bosley, UN States told they must legalize abortion. The Guardian, 24 de outubro de 2011. Em 2012, Barack Obama obedeceu à ordem da ONU, forçando as companhias de seguro dos Estados Unidos a fornecer contraceptivos gratuitos e drogas abortivas no dia seguinte a seus segurados. Detratores de valores familiares e da circunspeção pessoal veem a dissolução dos valores tradicionais como progresso. Desacreditar a família é mais uma meta comunista alcançada! Dar ênfase à necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais. Atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardamento das crianças à influência supressiva dos pais. Distanciar as crianças dos valores domésticos é o tema básico em muitos experimentos sociológicos em andamentos hoje. As políticas que embasam os programas de cuidado com bebês e crianças em sua idade pré-escolar, financiada pelo governo federal, perpetuam os temas de que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Para os defensores da Meta 41, a lição mais importante é ensinar as crianças a serem responsáveis perante a comunidade em primeiro lugar, e os valores da família vêm em segundo. Privar uma criança de ligação com um dos pais pode arruinar uma vida. Nos Estados Unidos de hoje, cerca de 30% das crianças vivem em casas onde há somente ou o pai ou a mãe. Rebecca O'Neill concluiu um estudo em 2002 sobre a remoção do pai daquela estrutura. Seus resultados incluem: crianças sem um dos pais brigam mais na escola, têm mais problemas de saúde, estão em maior risco de serem vítimas de abuso físico, emocional ou sexual e são mais propensas a fugirem. Adolescentes sem pai são propensos a abandonar configurações estruturadas, estão mais propensos a tornarem-se pais adolescentes, têm problemas com sua própria sexualidade, são mais propensos a começar a fumar, usar álcool, drogas, comportar-se mal na escola, serem expulsos e abandonar a escola aos 16 anos. Rebecca O'Neill, Experiments in Living, The Fatherless Family, The Institute for the Study of Civil Society, 2002. Este grupo demográfico é mais propenso a vagar sem rumo durante anos de preparação para a faculdade, deixando de obter qualificações para avançar na escola ou conseguir um emprego. São mais propensos a ficar desempregados ou a depender de benefícios estatais. Tendem a ter rendimentos mais baixos, a passar o tempo na rua como mendigos sem tetos e são mais propensos a envolver-se em atividades criminosas e ir para a cadeia. Também são mais propensos a ter problemas emocionais e problemas de saúde. São mais propensos a passar por múltiplos relacionamentos e convivências e a ter filhos fora do casamento ou de uma parceria comprometida.
Separar a criança da família e dos valores tradicionais é tanto uma meta alcançada quanto um processo que está se espalhando. (42) Criar a impressão de que a violência e a rebeldia são aspectos legítimos da tradição norte-americana. Que os estudantes e grupos de interesses especiais devem se levantar e usar força unida para resolver os problemas econômicos, políticos ou sociais. A dita Revolução Urbana foi pregada em muitos campi universitários durante os desenfreados anos de 1960 e posteriormente. Vários grupos que se formaram durante este período incluíam ativistas extremos como Students for a Democracy Society, SDS, os Wittermen, o Witter Underground, os Black Panthers, o Symbionese Liberation Army, entre outros. Em 1971, o então novo livro de Saul Alinsky, Rules for Radicals, deu aos grupos ativistas instruções passo a passo sobre como organizar os segmentos da sociedade para promover sua agenda socialista. Uma das chaves para se conquistar o apoio popular para o socialismo durante estes tempos tumultuados foi dar novos nomes aos antigos objetivos. Palavras e frases de ordem começaram a circular e tornaram-se populares, como justiça social, tudo em comum, progressismo, apagar a Constituição, democracia econômica, tirar de pessoas produtivas, dar pessoas a pessoas improdutivas, democracia no local de trabalho, sindicato controlando a propriedade privada dos donos, justiça ambiental, política anti-humanas e doutrina do aquecimento global, armas de assalto, termo anti-armamento, salário de sobrevivência, controle de salário, direito do aborto, abate da descendência, homofóbico, medo doentio da homossexualidade, trabalhadores sem documentos, imigrantes ilegais, anti-escolha, pessoas com valores tradicionais ou bíblicos a respeito do aborto, mudança de gênero, mudança de sexo, etc. Hoje há uma nova obscenidade na cultura, um novo vale-tudo, que substituiu a contenção e a autogovernança normais. Entre um número crescente de comunidades, há um desrespeito aceito pelo decente e pelo bom tradicional, e um respeito aceito para uma espécie degradada do bom. De manifestações violentas até pessoas com segundas intenções trabalhando tranquilamente desde dentro do sistema, este movimento destrutivo contra a família se ergue e conquistou proeminência e influência. Uniu forças díspares com seus muitos slogans, frases e palavras para estabelecer posições de ataque contra a família e os valores judaicos cristãos em todos os níveis da sociedade, desde as creches até a Casa Branca. 43. Derrubar todos os governos coloniais antes que as populações nativas estejam prontas para o autogoverno. Esta meta foi implementada pelos soviéticos quando negociavam ou impunham seu modelo para dominar a larga maioria das ditas colônias libertadas e os países do terceiro mundo. Mesmo após a queda da União Soviética, os russos continuaram
a construir sua hegemonia, ao ponto de que conseguem se alinhar às nações destruídas pela Guerra do Oriente, no Oriente Médio. Este é um movimento hábil para depor os Estados Unidos da condição de potência estabilizadora dominante na região. As inconsistentes políticas de apoio dos Estados Unidos a Israel, com sua inconstância e a perpetuação das guerras politicamente manipuladas no Iraque e no Afeganistão, custarão muito aos Estados Unidos. Reconquistar a confiança dessas nações, que agora sentem-se ignoradas ou abandonadas pelos Estados Unidos, envolverá uma disputa árdua. A internacionalização do Canal do Panamá. Em 7 de setembro de 1977, um tratado terminando a ocupação americana na zona do Canal do Panamá foi assinado pelo presidente Jimmy Carter. A liberdade de controle dependia da garantia dada pelos panamenhos de que o canal permaneceria para sempre neutro. Em 31 de dezembro de 1999, a retirada americana foi concluída. Realizou-se uma cerimônia para celebrar o ato final. Jimmy Carter participou dela, mas o então presidente Bill Clinton não. Embora ele expressasse confiança na promessa de que o governo panamenho manteria o canal seguro e cumpriria sua parte no trato. Fica a seguinte questão. Em um momento de emergência nacional, será que o canal permanecerá aberto às necessidades de defesa nacional? A revogação da reserva Connelly, para que os Estados Unidos não possam impedir que o Tribunal Mundial assuma jurisdição sobre problemas internos. A atribuição de jurisdição à Corte Mundial sobre as nações e os indivíduos. A reserva Connelly, por vezes referida como alteração da Connelly, alterou a redação do documento em que os Estados Unidos ratificam a Carta da ONU. A mudança teve o intuito de evitar que a Corte Internacional de Justiça fizesse qualquer declaração a respeito de assuntos internos nos Estados Unidos. A alteração acrescenta as últimas 7 palavras à seguinte cláusula. Abre aspas. Esta declaração não se aplica às disputas com relação a assuntos que dependem essencialmente da jurisdição interna dos Estados Unidos da América, conforme determinação dos Estados Unidos da América. Em outras palavras, os americanos decidirão aquilo que irá para o Tribunal Internacional e aquilo que não irá. A revogação da reserva Connelly foi tentada várias vezes, mas sempre foi derrotada. Aqueles que defendem sua revogação sempre contornaram o perigo real. O que vai proteger os interesses dos americanos se a Carta da ONU for alterada ou emendada para lhe permitir jurisdição sobre assuntos internos e interestaduais nacionais? A reserva Connelly é o único grande objetivo comunista que não conseguiu sair do papel. Se a reserva Connelly fosse revogada, a Corte Mundial
poderia impor seus decretos contra indivíduos americanos diretamente e em muitos tipos diferentes de questões internas, violando princípios constitucionais básicos de soberania, autogoverno, da Declaração de Direitos e da Liberdade. Fim da leitura de hoje. Continua no próximo capítulo. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esta leitura, acesse a aba da playlist para iniciar a leitura deste livro desde o primeiro capítulo narrado. Obrigado pela presença. Deus lhe abençoe.